Essa é uma tabela que procura fazer uma relação entre o tetragrama e o processo de Tzimtzum, o processo de contração da luz, explicado pela Kabbalah, que vai dar origem às diversas emanações, aos diversos mundos ou dimensões que a Kabbalah explica existir concomitante com esta nossa realidade. Portanto, tendo em vista esse processo se dar na etapa chamada Adam Kadmon, ou para alguns teóricos cabalistas, Adam Kadmon ser considerado como essas etapas, outros teóricos vão considerar Adam Kadmon como um mundo à parte. Isso para nós não é o caso agora, essa discussão, mas simplesmente podemos entender que é a primeira etapa, é a etapa primordial de como a luz dentro do infinito, e assim temos aqui a primeira palavra importante, Orot, como essas luzes dentro do infinito se manifestaram de modo a criar o que seria, o primeiro universo, a primeira dimensão manifestada, a Atzilut, ou o mundo das emanações. Então, antes de Atzilut, o que nós podemos entender ou conceber é exatamente esse processo que chamamos de Adam Kadmon, e aqui não vamos discutir se é uma etapa ou se é algo, enfim, individualizado, separado, mas sim que era um momento onde essas orot, essas luzes, estavam em harmonia, e em algum momento elas precisam ser diminuídas em sua potência, lembrando que estamos falando de um processo onde Ein Sof é uma energia brutal, inconcebível, que nós não temos condições de explicar. Estamos falando praticamente da essência, de Deus, e que elas precisam diminuir para que o vazio e, enfim, tudo o resto possa ser manifestado de alguma forma. E por essa razão, nós começamos aqui com a letra Aleph. Essa letra, que já vimos em outra oportunidade, ela representa a manifestação do mundo, tanto superior como do mundo inferior, pelas duas letras Yud e a letra Vav, que aqui está. Eu não vou gastar tempo com isso, porque já falamos disso em outra ocasião. Mas que a partir daí temos então o próprio tetragrama, o nome divino de 4 letras que nós já sabemos e que tem o valor pela gematria de 26. E por essa razão temos assim a derivação, o tetragrama aqui assim representado. Antes de falarmos do tetragrama e dessa relação feita, associamos a letra Aleph com a chamada Galgatá. Galgatá em hebraico cérebro, portanto seria a matriz divina, a essência divina, onde estão todas as informações do presente, passado e futuro, e que nós também não temos condições de explicar ou de falar, mas simplesmente é o processo, o início do início, digamos assim, chamado de Galgatá. A partir daí temos então 4 fases, que é a redução dessa luz, como se cada trecho de luz pudesse ser empurrado até que a luz diminuísse, ficasse mais fraca e pudesse ser assim concebida. E para isso, o que a Kabbalah vai fazer é uma descrição simbólica por meio da letra, considerando o hebraico como Lashon HaKodesh, possibilitando essa relação de modo a exprimir ou demonstrar, não apenas numericamente, porque não vai fazer sentido numericamente falando, mas simbolicamente por meio das potências e do formato e do que a letra assim representa. Então, a primeira dessa etapa é também chamada aqui de AB72, e eu explico AB porque a letra Ain, Beit, temos o valor 72, então 70 mais 2 temos então 72, e aí nós vamos ter esse valor também expresso pela soma das letras, como vocês aqui podem ver, dado pela extensão do tetragrama escrito por extenso. Então, eu pegando a letra Yud, Rei, Vav e Rei, eu assim vou ter escrito Yud, Rei, Vav, Rei. Da forma que foi escrita, como o hebraico possibilita isso, e aqui eu posso escrever com diversas letras a mesma coisa, mas simbolicamente isso representa, obviamente, numericamente também diferenças, eu posso perceber que eu tenho um Yud em máxima potência, eu tenho a letra Yud em todas as letras. E lembrando então que o Yud aqui representando esse mundo superior, lembrando o Aleph, a primeira
primeira parte do Aleph voltada para cima. Por isso, uma energia muito forte ainda, apesar de já ser reduzida, mas muito densa, muito ao contrário, né? Muito mais forte, uma potência muito maior, e aí ela precisa ser reduzida. Por isso nós chegamos aqui com a letra Rei, representada por Sag 63, então temos Sag, Samer, Gimel 73, e aqui também escrito na extensão do tetragrama, vamos ter a mesma relação. No entanto, ao invés de ter 4 letras Yud, eu tenho uma letra Aleph, e aqui eu já percebo algo de material. Ainda que muito forte, eu tenho um aspecto material representado pelo Aleph, exatamente porque ele celebra, ele mostra um trecho de inferior, né? Do mundo inferior aqui, pela segunda letra Yud dentro do Aleph. Mas ainda assim é forte, então mais um empurrão, mais uma força a empurrar. Temos a letra Vav, representada por Na 45, Mem, Rei 45 e 45 também aqui na soma das letras. E aqui sim, eu vou ter a letra Aleph dentro da extensão do Yud, representada ainda mais materialidade. Portanto, ainda forte, mas menos do que as outras duas etapas anteriores. E por fim, nós vamos ter aqui 52, Ban 52, Beit Num, lembrando que não é a diferença numérica que vai importar, porque essa diferença numérica é simplesmente número, não faz parte do simbolismo aqui representado pelas letras e pela capacidade delas, como eu já havia comentado. E temos assim apenas uma letra Yud, mas nenhuma letra Aleph, então aqui já é o mais material possível, né? O mais denso possível dentro dessa relação ora explicada. E com isso nós temos uma maneira de colocar o tetragrama, essa questão da extensão das letras, e mais do que isso podemos associar também com a própria árvore da vida. Lembrando que aqui nós não estamos falando de Sefirot ainda. O que existe é potência de ser criada um Sefirot. Nós temos apenas Orot, luzes. No entanto, isso pode ser sim representado pela árvore da vida. Não vamos fazer isso porque vai confundir mais do que ajudar nesse momento inicial, mas seria o equivalente a dizer que essas duas energias elas permanecem no Ein Sof, portanto elas ficam na parte de cima da árvore da vida, e essas duas vão possibilitar a criação, a manifestação do mundo. Essas energias mais sublimes ou mais superiores acabam ficando em Ein Sof, elas não entram, e aqui sim vai possibilitar a manifestação, a emanação do que seria o primeiro mundo, o chamado Atzilut, ou o mundo das emanações. E com isso nós temos então o entendimento, digamos, completo dessa relação, dessa tabela, que não apenas para explicar essa diminuição, essa redução de energia, de potência de Ein Sof até a manifestação dos demais mundos criados a partir de Adam Kadmon, mas também uma relação com algumas orações, preces que a Kabbalah vai sempre utilizar ou se voltar para essa tabela para poder explicar alguns temas mais profundos a serem desenvolvidos posteriormente.